Olá, queridos e queridas, e, enfim, todas as criaturas compreendidas na cosmologia hindu, que estão vendo esse vídeo agora. Hoje o vídeo e o livro de hoje é sobre coisas russas, e bastante pervertidas, por sinal. Então tá, vídeo / livro de hoje é esse aqui, ó, O Dia de um Oprichnik, que o Yuri me ensinou, é Vladimir Sorokin, que se pronuncia. Pode falar Sarakin também. Sarakin. Tem uma malandragem aqui, né? Sarakin. Que foi publicado pela 34, recente, acho que faz 1 mês e meio, 2. Quando veio, eu estava pedindo já para o Yuri, porque eu tinha lido um outro livro do Sarakin, que saiu pela 34, que é o Dostoiévski Trip, que na verdade é uma peça, e eu gostei bastante, e aí eu fiquei com vontade de ler esse romance do Sarakin. E é assim, talvez começar com isso, porque é uma contextualização interessante aqui, dada a dimensão geopolítica que nos diz respeito nessa temática. O autor aqui não é muito amigo do Putin, tá? Para não dizer que ele não só não é muito amigo, assim, para ser mais enfático, talvez o Putin tenha um grande problema com ele, talvez o establishment político da Rússia tenha um grande problema com ele. E talvez essa seja a razão de porque ele não mora mais na Rússia, e que, se eu não me engano, teve livros dele que foram, sei lá, queimados por ortodoxos russos, ou foram retirados de publicação, alguma coisa, porque em algum outro livro ele colocou alguma figura histórica, não lembro se é o Lenin, né, em alguma situação de putaria. E eu não lembro, não li, tal, mas eu sei disso. Enfim, ele está fora da Rússia, e parece, pelos 2 livros que eu li, que é o Dostoiévski Trip e o Dia de um Oprichnik, ele é um autor bastante interessante por ser um provocador, tá? Criar de verdade assim, uma série de imagens literárias ou de impulsos de textos literários que servem para um fim político, mas que são e se denunciam continuamente como literários. Mais do que isso, ele parece ser um cara que, como material dele, ele toma elementos da história e da cultura russa. Então, da cultura, por exemplo, no Dostoiévski Trip, o Dostoiévski está lá, mas o pessoal usa drogas em que eles impersonam, em que eles assumem a personalidade ou a função personagem de determinados personagens do Dostoiévski, assim. E aí eles discutem esses junkies da droga ali, tipo, puta, eu queria um Gogol, eu queria, sabe? Então, a cultura literária russa como uma espécie de commodity, mas também como uma espécie de droga de intensificação de experiências, assim. Que não deixa de ser, embora tenha escrito talvez para um público russo, e endereçando questões russas, não deixa de ser muitas vezes como nós ocidentais tratamos a coisa, assim. O Dostoiévski, por exemplo, é um desses autores em que o pessoal tende a basear o teu nível de inserção cultural, assim, quando você quer ter um relacionamento com alguém ou quer mostrar a sua intelectualidade, você cita alguma coisa do idiota do Dostoiévski sem se perceber que talvez você esteja sendo um idiota naquele momento. Talvez não um idiota à maneira do Dostoiévski, que via aquele personagem, o Príncipe Mishkin, como uma mistura de Jesus Cristo e Dom Quixote, mas como um verdadeiro idiota. Então só uma pessoa mala. No caso aqui do Dia de um Oprichnik,
A gente tem também elementos da cultura russa, então elementos da tradição, da história da Rússia, só que numa pegada um pouco diferente. O livro se passa como se fosse 2027, então a gente está quase ali, e parece que a gente está chegando ali, porque é quase um Simpsons, prevendo todas as coisas, assim, até é perigoso isso. Então, embora tenha esse elemento de futuro, e tem algumas coisas que são do futuro, então a tecnologia e tal, tem uma referência contínua com o passado. Então o que acontece? O livro passa a história de um personagem, que é esse o Pritchnik, e a história toda se passa no dia desse personagem, de quando ele acorda lá, que ele tem, e todas as atividades dele. Agora, o que é um Oprichnik? Que eu perguntei pro Yuri, e ele não quis me dizer, ele falou, leia isso daqui e tal, e eu li, agora eu sei. O Oprichnik era uma espécie de cavaleiro, ou de oficial de guarda, ou sei lá, alguma coisa assim, do Ivan o Terrível, tá? Que por esse nome você já deve imaginar, não era um cara muito maneiro, como todos os líderes são, não muito maneiros, e ele que unificou, né, organizou mais ou menos o território russo e tudo mais, e esses caras eles iam com cavalos, tinham cabeças de cachorros penduradas em seus cavalos, que era o símbolo deles, e vassouras, tá, que eles sempre carregavam, então é a cabeça de cachorro no cavalo, junto, pendurado no pescoço do cavalo, e vassouras. E eles faziam meio que um sistema de censura e perseguição aos opositores do Ivan o Terrível. E aí, o que significa isso? Significa que eles iam atrás de pessoas que estavam de alguma forma atrapalhando o governo nas suas intenções políticas, mas por vezes simplesmente eram pessoas que, sei lá, tinham poder, tinham posses, e que alguém tinha o interesse de desapropriar aquilo e tomar conta daquelas propriedades. Enfim, vocês sabem como é que funciona os interesses políticos em sistemas ditatoriais. Uma família pode, por exemplo, comprar imóveis com dinheiro e todo mundo achar isso normal, não mobilizar um escândalo, não é? Você pode levar um fantoche que você colocou a mão, vocês sabem por onde, para um enterro de uma velha completamente desnecessária, e ainda assim tudo passar batido. Então, assim, coisas que aconteciam na Rússia antiga, na formação do Império Russo Antigo, né? Clássico. Só que isso se passa no futuro, em 2027, onde um determinado cara lá, o líder, um líder tomou conta da Rússia, subiu, né, ocupou uma posição e opôs a relação da Rússia ao Ocidente e deixou como herdeiro do seu trono agora, sei lá, esse soberano, que é chamado de soberano, o filho dele, que é agora o soberano, os russos construíram uma muralha em relação ao Ocidente, mantém relações com a China, relações econômicas, inclusive, de uma certa independência, de uma certa dependência. Então os russos aqui querem dizer a mãe russa, e aí eles falam das comidas, da música, da tradição. Tem todo um fetiche com essa tradição do ser nacional russo, não é? De ser de linhagem pura russa, em oposição a você ser, por exemplo, judeu ou checheno. Acho que eles não têm muito apreço, enfim. Tártaro é uma coisa. Isso aparece aqui em oposição a ser esse russo puro, só que é uma Rússia que depende economicamente da China. Assim. Então o delineado geopolítico é bastante preciso. E aí a Rússia tem uma oposição ao Ocidente por valores culturais, econômicos e religiosos, porque aqui essa Rússia de 2027 é bastante ortodoxa, esse soberano é bastante ortodoxo, bastante moralista, e diz que lá no Ocidente eles são todos depravados, eles não cultuam Deus, eles são todos ateus, enfim, aquelas coisas que a gente sabe. E nessa relação com o Ocidente, os russos detêm o poder através do controle
em relação à Europa, né, do controle dos gasodutos. Então, os combustíveis que os europeus necessitam. Vejam só, porque o livro é de 2006 e meio que aconteceu isso daí, né? Então, esse Oprichnik, ele segue esse soberano, ele faz parte de um grupo seleto que é controlado por um cara que eles chamam de o pai, tá? E ele tem aí, em vez de um cavalo, ele tem um carro especial que é dado por esse pai, por esse soberano. E o que ele faz aqui é basicamente nesse dia é ficar fazendo o trabalho de um perseguidor. Tá? Então ele tem uma cabeça de um cachorro no capô do carro dele e ele vai com esse grupo dessa galera, bem no começo lá, matar um cara que é uma espécie de um fidalgo, assim, um cara rico e tal. Talvez com alguma proximidade com o que está acontecendo com certos oligarcas russos que estão tendo uma predileção por pular de lugares muito elevados, assim. Eles sempre moram muito alto e parece que eles têm uma tendência a pular, assim. É um surto que tem acontecido, assim. Então qual é o interesse? Se eles vão lá e matam os caras que dizem eles são contra o governo, eles são contra o soberano, são contra o espírito, enfim, as desculpas são sempre imensas ou variadas, e aí eles vão lá matar esse cara porque, obviamente, se eles matarem o cara, eles vão desapropriar todas as coisas dele, vão tomar ou para essa associação dos Oprichniks ou para o Estado, para o soberano em geral. E aí no meio disso, e aí, enfim, imaginem todo tipo de absurdos, tá? Todos os tipos de violências grotescas que ele comete com a maior naturalidade e acreditando piamente que ele está no lado certo, quer dizer, que ele está agindo de uma maneira correta e que mesmo quando ele percebe, eu não vou falar isso aqui porque eu acho que é demasiado violento, até porque, enfim, pode dar gatilho na galera e não é essa a função, mas eles fazem algumas coisas e mesmo quando ele percebe que aquilo que ele estava fazendo é um pouco, assim, além do já o absurdo, né, que é toda a atividade dele, ele então se auto-justifica, se auto-fundamenta nessa figura do soberano. Aos poucos a gente vai percebendo que o soberano é um puta do moralista, ele não permite que fale palavrão, por exemplo. O pai também não gosta que fale palavrão, essa figura. Esse pai controla tudo com uma mão de ferro, ele tem uma ala direita e uma ala esquerda dos Oprichniks, ele faz eles mais ou menos competirem entre si. A função deles não tem nada com a ideologia, ou enfim, usa da ideologia como anteparo, mas ela na verdade é uma contínua função de abusos de propriedade, que eles querem na verdade enriquecer, a função deles é trazer mais dinheiro e mais poder para essa associação da Oprichnika, da Oprichnia, acho que é o Oprichnika, não lembro qual que é o certo, que está em russo e eu não leio russo, e trazer essa grana, trazer mais poder. Então eles ficam ali, assim, alguém tem uma amiga, um amigo que vai ser mandado para prisão, que vai ser morto e tal, e aí a pessoa procura e fala, não, mas eu tenho grana, e trocam-se, fazem subornos de todos os tipos, ele tem que ir para um lugar lá onde ele vai tentar tomar o poder dos grupos alfandegários, então ele vai para fazer isso, ele fala, pessoal da alfândega e tal, eles estão sempre tentando passar a perna na gente, aí ele vai para tentar uma negociação, porque aí tem todo um detalhe burocrático, se ele conseguir aquilo, então ele vai conseguir mais dinheiro que vai para essa associação dele. Isso, todos esses absurdos, que parecem muitas vezes simplesmente tem traços de uma ficção científica aqui, vão escalando até umas últimas cenas que eu não vou dar spoiler, porque aí é fantástico, assim, onde você vê toda aquela masculinidade desses caras, num ritual de drogas, que eles consomem um tipo de droga, um peixinho lá, e numa sauna, e aí todos pelados, e a partir daí vocês podem imaginar como que eles fazem para vincular
a irmandade deles através de uma grande centopeia. E é isso, assim, é uma grande centopeia onde o começo de um se torna o início de outro e assim sucessivamente, tá? O que me parece interessante? Tem, claro, esse elemento político que a gente poderia analisar e falar assim, porra, mas está acontecendo, os oligarcas estão sendo mortos, a Rússia tem uma relação, sobretudo com o Putin e tudo mais, que é uma proximidade com linhas conservadoras, ortodoxas, religiosas, que tentam recuperar esse espírito russo que partiria lá do Ivan o Terrível, que estaria, não é, na Catarina, enfim, o Pedro Grande e tal. Tem esse espírito russo que está presente ali, ainda que muitas vezes indiretamente no discurso, às vezes está claramente. Então tem esse elemento político, tem um elemento político de que, enfim, é uma ditadura e tem perseguição. Qual é o nome daquele opositor que quase foi morto, os caras envenenaram, mas ele está preso agora, que é o maior opositor do Putin lá. Ele tentou concorrer e os caras... Quer dizer, você sabe que isso daí está acontecendo, tem todos esses elementos. O que me parece que literariamente é mais interessante é o fato de que o Sorokin está o tempo todo não diminuindo a potência literária narrativa da coisa. Ele não concede a narrativa para fazer uma simples denúncia política. Tá? Ele não enfraquece essa narrativa para fazer uma denúncia política. Ele usa dos elementos políticos para, como que, por um lado, fazer uma espécie de redução ao absurdo, tá? De diversas cenas, de diversas práticas, e por outro lado, para evidenciar como que o tempo todo que você está diante de uma narrativa, certo? Não tem aqui mesmo nos elementos mais onde há um filigrama de dúvida ou de interjeição, não tem uma análise de dizer isso aqui é bom, isso aqui é mal. Você não precisa disso, entendeu? Você não precisa que alguém te diga que essas práticas são hediondas, são horrendas. E ele percebe, o autor percebe que colocar o elemento pedagógico enfraqueceria a sua posição enquanto escritor de literatura. E ele não faz isso, ele não cede a isso em nenhum momento. O que é uma contra-tendência, quizás, ao que está acontecendo hoje, onde não só na literatura brasileira, mas sobretudo na literatura brasileira que a gente acompanha e tal, há uma predileção pelo didatismo, pedagogismo barato, onde você tem que explicar, veja, isso daqui eu estou falando de tal acontecimento, mas esse acontecimento é ruim, tá? Você não pode gostar dessa coisa. Então, se você está ficando com, sei lá, com algum tipo de cosquinha no seu corpo ao ler essa cena, isso é problemático, tá? Ele não faz isso. Quem tem que fazer esse trabalho é você, leitor, tá? Quem tem que entender e as nuances do Oprichnik, porque você sequer pode, inclusive, eu acho que isso é interessante, condenar ele como um todo, porque ele não é um personagem simplesmente cruel. As ações dele são cruéis, ele tem, claro, mas o entorno dele legitima e justifica a existência dele. E como você está percorrendo o dia dele, o dia desse Oprichnik, você percebe a relação dele, por exemplo, com essa figura que se chama pai. E ele quer muito impressionar. E ele fala, eu me sentei do lado dele, eu fui o primeiro que ele escolheu para consumir e tal. Todas essas coisas impulsionam, claro, a relação desse personagem, com uma figura claramente paterna. Mas em nenhum momento o Sorokin precisa te dizer que aquilo é parte, que tanto o pai quanto o soberano são parte dessa projeção paterna, que acontece nos líderes, certo? Ele tem uma cena em que ele encontra com a soberana, que é a mulher do soberano.
e ele descreve ela e ela tem fartos seios. E ela é meio lasciva, assim, ela tem uma lasciva que é bastante evidente, ela tem uma predileção por soldados da guarda pessoal dela ali e tal. E ele chega a avançar, inclusive, uma espécie de censura a ela. Naquele quadro moralista todo, que foi construído pelo Soberano, não deveria existir a mulher do Soberano que gosta de praticar atos libidinosos com aqueles soldados ali subordinados dela, jovens e tudo mais, ou que ela fique pelada, ou que ela troque o dia pela noite em banquetes, não é, esbanjando tudo quanto é riqueza e comida e tudo mais, por um bando de pela-saco ou puxador de saco lá, que estão na corte dela e tudo mais. E ele chega a avançar uma espécie de crítica a isso, a mostrar a contradição, mas mesmo ali ele diz, não, mas eu amo ela, ele se sente honrado de poder estar lá com ela. E isso reforça esse traço de que, enfim, a nuance não está exatamente ali e a narrativa opera bem no que ela está fazendo. Eu acho que, em termos gerais, é isso. Eu gostei, achei interessante. No começo eu fiquei um pouco em dúvida assim, se ia ficar nessa parte política, ia ser demasiado... ia ser só isso, assim, parece que... Mas não, há uma saída bastante interessante, e aí depois, quando os absurdos vão sendo galopando na sua frente, e vão aparecendo, e culmina em cenas completamente hipócritas, e você percebe que... Você não chega a ter dó do personagem, nem nada disso, assim, não é para tanto, mas você percebe que eu acho que eu li em algum lugar dele falando, são personagens no papel, é isso, assim, não precisa ficar aqui tentando justificar e legitimar, são personagens no papel, é isso. Quer dizer, é literatura, e é isso que a literatura faz, quer vocês gostem ou não. Então é isso, acho que enfim, literatura russa contemporânea, um cara que está aí produzindo, parece que produz bastante, tem bastante coisa dele escrita, espero que tenha mais coisa traduzida. Parabéns aí para a Editora 34 por traduzir. Parece que tinha muita gente pedindo, tem coisas que parecem até mais interessantes em termos de produção literária dele, e que, enfim, podem aparecer aí no futuro, assim esperamos. É isso, vocês gostam de literatura russa contemporânea? Desculpas em nome do povo aí, porque eu tô devendo literatura russa. O Yuri tá falando que ele tá devendo, mas não tem problema, entendeu? Vamos tomar isso aqui, um pequeno momento, assim. Vocês falem merda de mim, então. Se vocês mexerem com o jovem Elias, cara, entendeu? Que o pessoal vê, vai dar ruim. E aí eu aproveito o ensejo para falar, dinheiro lá no Catarse, que vocês têm que colocar dinheiro, enfim, essas coisas, né? Porque ninguém aqui é um oligarca russo, pronto a ser defenestrado. Enfim, comentem aí se vocês leram, se vocês têm interesse, mobilizações todas que vocês sempre fazem e tal. Falem mal dele, senão vai dar merda. E aí eu acho que a última coisa que, assim, num mar de absurdos que a gente vive, e esse vídeo vai sair essa semana, amanhã, que é... a gente vive num mar de absurdos contínuo, a violência está espalhando por todos os lugares e a desesperança e desolação parece que é uma constante nas nossas vidas. No entanto, há pequenos fulgores de um prazer que transcende a capacidade humana de compreensão. Alguns de vocês devem supor que isso vai acontecer daqui a algumas semanas, quando então defenestraremos, talvez, certas entidades maléficas. No meu caso, isso acontece quando eu venho aqui e posso ver o Murilo ali atrás, o Murilo me dá carona, quando eu vejo o carro dele chegando, e eu entro no carro e eu faço o fist bump, entendeu? Ali, naquele momento, assim, eu percebo o quanto a esperança é real,
entendeu? O quanto ainda há calor no meu coração emanando pelo Murilo, entende? Que se nega a participar aqui comigo, que eu pedi várias vezes, que eu quero fazer vídeo com ele, que eu falei isso já, me prontifiquei a fazer do que ele quiser, entendeu? A ler quadrinho, a ler... Né? Mas enfim, então assim, como eu não tenho essa capacidade, eu peço a vocês, entendeu? Eu apelo a vocês, peçam pelo Murilo aí, vamos trazer o Murilo aqui pra frente, entendeu? Para que vocês possam sentir o que eu sinto nos dias de gravação aqui. Então tá, abraço a todo mundo, valeu. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like M-I? Think